Olha, tá rodando aí na internet, né? O pessoal relembrando o vídeo da invasão do movimento dos trabalhadores sem terra lá na esplanada dos ministérios, no Congresso Nacional, e desmentindo o Lula, porque o Lula ele falou o ano passado que ele não se lembrava de algum episódio que havia acontecido de baderna, de depredação, de atos violentos, partindo do pessoal de esquerda. E aí a internet ela não perdoa. O pessoal foi rapidamente desenterrar esse vídeo e está viralizando aí, está circulando nas redes. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria produzida pelo Pleno News sobre a aplicação desse vídeo. Vídeo da esquerda invadindo a Câmara em 2006 volta a viralizar. Olha aí, e o pessoal é violento, hein? Mandou servidor para o hospital bastante machucado. Há quase 18 anos, centenas de integrantes do grupo de esquerda Movimento de Libertação do Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados. Naquela ocasião, por volta das 15 horas do dia 6 de junho de 2006, um ataque violento deixou diversas pessoas feridas, a maioria delas funcionárias da casa. O ato em questão era comandado por Bruno Maranhão, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na época e um dos fundadores do PT. Então o Lula com a sua sanha aí, com seu vício compulsivo da mentira, ele segue aí com as narrativas dele, segue emplacando mentiras, né? Nos últimos dias, registros daquela invasão do MST voltaram a viralizar nas redes sociais. Em um deles, publicado pelo deputado federal Capitão Alberto Neto, PL Amazonas, é lembrada, inclusive, uma fala proferida no dia 8 de janeiro de 2023 pelo presidente Lula, PT, na qual o petista diz, abre aspas, nunca vocês viram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda que invadisse o Congresso, fecha aspas. Olha aí, essa é uma narrativa, é uma mentira para nós eternizarmos, para fazer parte da história brasileira, daquela parte sombria da história brasileira, em letras garrafais ali, tá? Como um presidente de uma nação, ele se sujeita a isso, né? Proferir mentiras reiteradas, uma atrás da outra, pensando que a população brasileira é ali uma cambada de pessoas alienadas, pessoas que não têm a capacidade de discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é certo e o que é errado. Mas graças a Deus ainda nós temos as redes sociais, onde nos assessora muito na disseminação da verdadeira informação, onde facilmente a gente joga por terra todo e qualquer tipo de narrativas ou mentiras proferidas por quem quer que seja na República Brasileira, independente de qual cargo essa pessoa ocupe, ela mentiu, se ela mentiu, as redes sociais estão aqui para desmenti-la. Vamos que vamos, pessoal. É isso aí. A Miriam Leitão, né? Essa mulher aí que quando eu fui adolescente, eu até que cheguei a admirar ali o trabalho dela, né, pessoal? Mas né, quando eu realmente caí na real, onde eu pude realmente caminhar aí com as minhas próprias pernas e pensar com o meu próprio cérebro, eu caí fora dessa mulher aí. É vergonhoso o papel que ela se presta fazer hoje por meio do veículo da Globo, né, pessoal? É realmente lamentável. Como o ser humano pode se sujeitar a isso? Olha aí, Pleno News. O Web critica Miriam Leitão após artigo sobre inflação. Olha, vamos que vamos. E ela segue ali também com a narrativa, igual do chefe dela, do Lula, de querer colocar culpa no governo Bolsonaro. Nesta quarta-feira 10, o nome da jornalista Miriam Leitão ficou entre os assuntos mais comentados na rede social X. Vários usuários reagiram a um texto publicado nesta terça-feira 9, na coluna da jornalista no jornal O Globo. O artigo intitulado Inflação dentro da meta após 2 anos e sinais para 2024, o que mostrará o IPCA fechado em 2023, aponta que, abre aspas, analistas e economistas projetam que o IPCA do ano, que será divulgado na quinta-feira pelo IBGE, mostrará uma inflação entre 4,4% a 4,6% no acumulado de 12 meses, fecha aspas. A boa notícia é que o índice foi puxado pela queda no preço dos alimentos, que impactam muito o bolso dos mais pobres. O item alimentação domicílio deve registrar deflação de menos 0,9% no ano. Em 2022, o IPCA fechou em 5,78%,
mesmo com todos os mecanismos artificiais usados pelo governo anterior, especialmente a desoneração dos combustíveis, o que foi restabelecido paulatinamente pelo governo Lula, diz ainda o texto. Então foi essa fala aí da Miriam Leitão que causou toda essa reação lá no X, onde a deixou entre os trend topics, é isso aí, como um dos nomes mais procurados, mais comentados ali da rede X. É vergonhosa essa situação. Em resposta, vários perfis exibiram uma melancia custando mais de R$ 30, e ela tem a ousadia de falar em queda de preço dos alimentos. Ainda bem que a inflação é só uma sensação. Se o IBGE disse que está tudo bem, se Miriam Leitão disse que está tudo bem, então está tudo bem. É só uma sensação, disse a página Te Atualizei, né, da Bárbara, né? Outras pessoas se manifestaram também referente a essa fala aí tendenciosa desta senhora aí, Miriam Leitão, que outrora até realmente gozou de uma certa credibilidade por quem a assistia. Hoje só continua seguindo as ideias dela aquelas pessoas que não têm acesso a outros veículos de comunicação. E no Brasil ainda nós temos milhões e milhões de pessoas nessa situação, tá, pessoal? Então a gente não pode criar uma bolha, achar que nós estamos fora ali dessa alienação e nos voltarmos só para o nosso mundo aqui, só para o nosso ciclo. A gente tem que conseguir driblar toda essa situação e alcançar também aquelas pessoas que ainda encontram-se alienadas por meio da mídia tradicional. E ali a gente vai conseguindo realmente levar a verdadeira informação para elas também e libertar aquele povo da escravidão da desinformação. E aí, só também para exemplificar o tanto que a senhora Miriam Leitão está equivocada no tocante à deflação dos alimentos, que ela trouxe lá menos 0,9%, tá aqui, ó. Um item básico da nossa mesa, da nossa alimentação diária, teve aumento. Arroz brasileiro está mais caro do que nunca, matéria trazida pela revista Oeste. Trata-se de um dos alimentos mais consumidos no país. Vamos ver aqui qual foi o aumento do arroz. A cotação do arroz em casca no Brasil chegou ao maior patamar da história. De acordo com a Universidade de São Paulo, USP, é um estabelecimento de ensino superior esquerdista, né, totalmente doutrinado, alienado ali ao socialismo, marxismo, comunismo, e é esse estabelecimento de ensino superior que está trazendo aí essa informação. Na terça-feira 9, o indicador elaborado pela instituição mostrava o preço de R$ 131,44 a saca de 50 quilos. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, calcula o indicador do preço do arroz em casca no Brasil. O campus é o principal da USP para o agronegócio, então tem propriedade para aferir realmente aí o aumento ou o decréscimo do valor desse produto. A cifra alcançada na terça-feira é 31%, pessoal, 31% maior que a registrada um ano antes pelo CPEA. Então, 2022, no último ano do governo Bolsonaro, o arroz com casca estava custando um preço bem menor, na casa de 31% do que custa hoje. Esse é um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros. Então, esse exemplo eu quis trazer para os senhores também para ali refutar aquela narrativa da senhora Miriam Leitão, falar que o alimento reduziu 0,9% e está fazendo com que a inflação, medida pelo IPCA, fique entre 4,4% e 4,6%. E ela chegou a falar que as medidas tomadas pelo Bolsonaro foram superficiais no ano passado. Eu lembro que naquela época ela chegou a criticar, falou que para o pobre o bom seria o combustível alto. Então, só na cabeça dela mesmo ali, com esse afã, com essa sanha de querer ajudar o atual desgoverno, ela acaba se perdendo e se desvalorizando cada vez mais profissionalmente, porque ela só vai caindo em incredulidade. Cada dia que passa, mais pessoas deixam de confiar nos comentários econômicos dessa senhora. Vamos lá ver agora que o PT, pessoal, está articulando para reavivar data que constrange militares. Ora, essa situação aí do PT versus militares também não é novidade para ninguém.
desde a época da campanha dele, de tempos outrora, ele nunca escondeu a vontade dele e do PT de acabar com as Forças Armadas. Quando eu falo acabar, é retirar cada vez mais os poderes das Forças Armadas, para chegar ao ponto de ela mesma ficar ali no seu cantinho como uma mera pecinha do xadrez político do Executivo Nacional. Então, para o próximo capítulo agora, o próximo avanço é referente à data de 31 de março, né? Eles querem ali já armar alguma narrativa para poder criticar os militares, para poder reescrever a história. Mas com certeza vai ser outro evento esvaziado desse desgoverno, porque ele não consegue emplacar público, mesmo o público que seria ali controladíssimo, do dia 8 de janeiro, a maior parte dos governadores não se fez presente naquela cerimônia do 8 de janeiro, naquele fatídico 8 de janeiro de 2024, lá no Salão Negro do Senado Federal, do Congresso Federal, né, pessoal? Vamos que vamos! O Partido dos Trabalhadores PT, em suas celebrações que visam corroborar com as narrativas da esquerda, estabeleceu o dia 31 de março deste ano para pôr fim à lua de mel com os militares. A data marca os 60 anos do que os progressistas chamam de, entre aspas, golpe de 64, que completará 60 anos. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a sigla do presidente Lula e a Fundação Perseu Abramo já deram início às preparações de debates, exposições, lançamento de livros, documentário e todos os adereços para inflar sua militância. E mais do que impor sua visão dos acontecimentos, perpetuá-la para as vindouras gerações nos anais da história. Então, olha aí, é a guerra cultural, né? O pessoal socialista, os esquerdistas, eles têm agido há algumas décadas sempre dessa forma. Eles estão preparando toda a narrativa aí, preparando o solo para emplacar realmente essa versão da história deles para os nossos brasileirinhos aí que virão, né? Essas gerações vindouras e as próximas gerações. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente pode fazer o seguinte nesse momento: eles vão à frente ali falando e a gente vem à retaguarda aqui, desdizendo tudo aquilo que eles falaram e mostrando a verdadeira informação, né? A verdade dos fatos ocorridos em 31 de março de 1964. Vamos que vamos, mas não adianta, não existe narrativa perpétua. Ela pode durar um pouco de tempo, mas ela vai ruir. Ela não consegue também ser duradoura ali, ter a sua resistência duradoura. Porque narrativa é narrativa, ela não tem base sólida, porque a base sólida de toda argumentação é a verdade. Uma vez pautado na verdade, nada consegue derrubar todo e qualquer tipo de argumentação. Vamos ver agora, pessoal, o desdobramento daquela indicação do filho aí da Nízia Trindade, ministra da Saúde, que ontem, eu já trouxe na live de ontem, que o filho da ministra havia sido nomeado secretário de Cultura lá no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E hoje o Poder 360 está trazendo a matéria dizendo que Nízia manda 55 milhões de reais para Cabo Frio e filho vira secretário. Nada é sem nenhum propósito. Nada aqui no Brasil é coincidência, né, pessoal? Ainda mais no campo político. Não tá. Eles querem nos passar um mel na boca, achar que nós somos alienados, retardados, mas não. Nós temos aqui realmente a plenas faculdades mentais e a gente consegue acompanhar muito bem, perceber no ar todo esse tipo aí de armação. Então vamos à matéria aqui. Olha, pessoal, e outra coisa, o município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ele tem uma população, segundo o censo do IBGE de 2022, de 222 mil habitantes. Então não é nenhum município assim gigantesco, né, pessoal? O meu município aqui, para vocês terem uma ideia, tem 115, 120 mil habitantes. Oficialmente, 105 mil. Mas aqui a gente tem um volume um pouco maior. Igual acontece também em outros municípios, né? Então eu vejo, mandar 55 milhões o Ministério da Saúde para um município que tem apenas 225 milhões de habitantes, eu vejo que é muito recurso para um município não tão grande. Então a gente tem que ficar atento nesses detalhes também. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que diz a matéria. A Prefeitura de Cabo Frio, Rio de Janeiro, nomeou na sexta-feira 5, Márcio Lima Sampaio, filho da ministra da Saúde, Nízia Trindade, como secretário da Cultura do município.
A nomeação de Márcio foi publicada no Diário Oficial de Cabo Frio. É isso aí, o pessoal não dorme em serviço. A nomeação ocorre um mês depois de o Ministério da Saúde destinar 55 milhões à Prefeitura. A verba foi direcionada por meio da portaria GMMS 2169 e foi divulgada pela Prefeitura de Cabo Frio. Então, não, esse pessoal não é mole mesmo, não dá mole um minutinho sequer. Depois eu vou até dar uma analisada na verba geral que Cabo Frio recebe do Ministério da Saúde. Eu vou acessar o sistema depois e vou verificar essa situação. Mas, infelizmente, é a velha prática da política brasileira, né? É o toma lá, dá cá. É os joguinhos de interesses, onde farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, tem que, olha, encaixar os meus em algum ponto da administração pública, quer seja federal, estadual ou municipal. E o PT sempre demonstrou que ele trabalha dessa forma, né? Tem que se analisar direitinho todas as ações, todos os atos, né? E todas as condutas dos gestores. A gente não pode dar mole um minuto sequer. E todo ato público, ele tem que ser dado transparência e ele tem sim que ser questionado por todo brasileiro, porque o dono do poder aqui no Brasil é o povo e quem paga todo esse pessoal aí somos nós, por meio dos nossos pagamentos de impostos. Então não tem essa de torcer o nariz, de ficar com a cara amarrada, falar que a gente está atacando. Não, estamos apenas comentando o que realmente aconteceu e é algo muito estranho. Depois de um mês de encaminhar 55 milhões de reais para a Prefeitura de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, o filho da ministra da Saúde é nomeado secretário de Cultura. É mole ou quer mais? Bem-vindo ao Brasilzão de sempre. É o Brasilzão hoje governado pelo PT.